Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um vídeo aqui da nossa trilha de formação de líderes educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Eu sou a professora Solima Silva e a nossa convidada de hoje, a quem eu já agradeço de coração por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, é a Carolina Beccioli. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço muito o convite. Estou muito lisonjeada de estar participando dessa iniciativa e espero contribuir com informações, com conhecimentos que sejam relevantes para os gestores de Duque de Caxias. Tá bom? Ah, Obrigada. com certeza vai ser. Gente, a Carolina, ela é mestra em educação pela PUC de Campinas, especialista em liderança e gestão educacional pela Mary Immaculate College, que foi onde nós nos conhecemos, tive esse privilégio. Fomos roommates lá, já posso contar para vocês aqui também, em off. E ela atua na educação há 23 anos, sendo 13 anos dedicados à coordenação pedagógica da educação infantil na rede municipal de Campinas, em São Paulo. Ela possui experiência na orientação e acompanhamento do planejamento e da execução do trabalho educativo, bem como na coordenação e implementação da proposta curricular nas unidades educacionais. Além disso, ela também desenvolve ações voltadas à formação continuada em serviço das equipes escolares. E os principais temas de interesse da Carol são educação infantil e gestão educacional. Gente, é papel e caneta na mão, porque essa mulher tem muita coisa para compartilhar com a gente. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço, então eu vou compartilhar agora aqui. Então, pessoal, é, sejam bem-vindos, né? Hoje a minha apresentação são referências internacionais em gestão educacional, contribuições da experiência irlandesa para o contexto brasileiro. Ah, a gente sabe hoje que todos nós que somos gestores, né? Nós sabemos que há muitos desafios na gestão pública, né? Hoje a gestão ela é uma apresentação, portanto, ela vai trazer alguns conceitos, como por exemplo de liderança distribuída, mentoria docente, cultura organizacional, trazidos da experiência irlandesa que eu compartilhei com a Solimar, né? E que eu proponho como possibilidades para dialogar, né, com o contexto brasileiro e trazer algumas contribuições para nosso fazer gestor, tá? Então, a proposta da minha apresentação é basicamente essa hoje. Ah, eu vou começar falando, né, da minha experiência que a Solimar já colocou, né, como gestora e as ah, as publicações sobre gestão, tanto nacionais quanto internacionais, destacam a importância da gestão escolar para as instituições educacionais, né? E a OECD, que é uma organização internacional que avalia a educação da Europa e outros países afiliados, eles trazem essa informação de que a gestão escolar é muito importante, só fica em segundo lugar em relação à importância da atuação docente. E hoje, né? A gestão escolar pública, ela envolve dimensões pedagógicas, administrativas, políticas e também é, relacionais. Então, são uma série de relações que o gestor precisa lidar que são muito complexas, né? Além disso, tem a ampliação das responsabilidades atribuídas aos gestores escolares hoje. A gente precisa lidar com o acolhimento de crianças, público-alvo da educação especial, excessos de alunos, com as avaliações externas, a gente tem que lidar com a comunidade escolar, tem que lidar com uma série de conflitos entre profissionais que acontecem nas escolas. Então, são muitas responsabilidades que o gestor precisa lidar. E acaba que, na minha experiência como gestora, eu também senti muito isso quando eu comecei na gestão, que essas atividades que a gente precisa lidar, elas extrapolam as competências da nossa formação inicial.
né? Como pedagogos ou licenciados, né? De acordo com a formação de cada gestor, mas essas responsabilidades atribuídas ao gestor e essas dimensões todas do trabalho da ação gestora, elas extrapolam essas competências. Então, com isso, né, urge a necessidade de a gente buscar formas de se especializar, de buscar conhecimento para lidar com todas essas atribuições que nos são, né, que são nossa responsabilidade. Então, nessa perspectiva, a literatura, né, da área de gestão educacional, ela aponta alguns desafios enfrentados pelos gestores escolares, né? Então, a gente sabe, como eu já falei no slide anterior, existem lacunas na formação inicial e continuada para a função gestora, né? E atrelado a isso, a gente também tem uma sobrecarga de tarefas administrativas e burocráticas, né? Essas lacunas, muitas vezes, elas criam dificuldades na promoção do diálogo e da colaboração com a equipe escolar, né? Alguns gestores, as pesquisas mostram, né, conforme os autores que eu destaquei embaixo na página, que os gestores encontram dificuldades em promover diálogos, em atrelar, em chamar a equipe para o trabalho colaborativo, e também uma dificuldade muito apontada por gestores nas pesquisas são as resistências docentes frente a mudanças curriculares institucionais. Então a gente se pergunta como que a gente lida com tudo isso, como que a gente pode é, trazer conhecimentos para a nossa prática que nos ajudem a lidar com todos esses desafios, né? E aí, trazendo um pouco, contextualizando com a produção acadêmica brasileira em gestão educacional, tem uma centralidade da gestão democrática da produção acadêmica, que não deixa de ser a sua importância, principalmente para cravar o nosso pé, né, na educação pública de qualidade. A gestão democrática é muito importante e isso não é questionável. No entanto, a literatura, a produção acadêmica brasileira, dá uma menor atenção às dimensões técnicas, operacionais e formativas da gestão. A gente não tem no Brasil uma cultura formativa para gestores, né? Tem essa dificuldade. E quando a gente busca na produção teórica nacional, a gente tem dificuldade de encontrar esses elementos técnicos operacionais que estão presentes no cotidiano da gestão, né? Então, tem uma dificuldade de articulação entre teoria e prática da gestão cotidiana, porque, como uma das principais princípios da educação pública no Brasil é a gestão democrática, e essas dificuldades que os gestores têm em articular a equipe, motivar, construir uma cultura colaborativa, faz com que haja dificuldade de colocar, inclusive, a gestão democrática em prática, né? Então, eu coloco essa questão porque a gente, no trabalho do gestor, muitas vezes só a literatura sobre gestão democrática não dá conta de atender às necessidades formativas dos gestores. E também nessa literatura acadêmica brasileira, a gente encontra muitas tensões entre os modelos democráticos, que tratam mais da gestão democrática, questões sociais, da responsabilidade social, e as perspectivas gerencialistas, que são muitas vezes inspiradas em elementos da gestão empresarial, né? Então acaba que essa recusa algumas vezes a crítica a alguns elementos técnicos que a gestão empresarial ou perspectivas gerencialistas trazem, faz com que a gente não avance em criar conteúdos que contribuam para a ação gestora no Brasil, né? Não aqui, não aqui, novamente, gostaria de frisar que não tirando a importância do princípio da gestão democrática, porém pensando em novas possibilidades que podem trazer novas propostas e novos conhecimentos para a prática da gestão pública no Brasil. E aí, vocês devem estar se perguntando, né? Mas
porque seria interessante dialogar com a experiência irlandesa de gestão educacional, né? Essa experiência no caso, a experiência irlandesa que eu proponho aqui seria exatamente essa a experiência de formação, especialização em gestão e liderança educacional que nós fizemos na Irlanda, né? Um grupo de professores e que em parceria entre a CAPES e a Mary McLeod College. Então, o que que eu observei lá nos meus estudos e achei interessante a experiência irlandesa como forma de diálogo com as práticas de gestão no Brasil. A liderança escolar lá é tratada como prioridade das políticas educacionais. Então, há políticas educacionais voltadas para a formação dos gestores, né? E existe também uma estruturação de políticas nacionais de formação e desenvolvimento profissional, especialmente também dos professores. Então, eles têm diretrizes nacionais que pautam como deve ser o desenvolvimento profissional de professores, como deve ser a avaliação institucional nas escolas, de forma bastante detalhada e que há uma política nacional também de orientação dessas práticas nas escolas. Não é só os documentos, as diretrizes, eles também têm esse acompanhamento por meio das políticas públicas. Então, eu acredito que alguns elementos, são muitos elementos, mas eu destaquei três que eu vou falar com vocês sobre de forma mais detalhada, que eu acredito que tragam possibilidades de ampliar repertórios para a atuação gestora do Brasil, guardadas, claro, as diferenças culturais, os contextos de cada país, de cada escola e tudo mais, né? Não dá para transpor uma experiência de um país para outro, é, Ctrl+C, Ctrl+V, mas a gente pode se inspirar e transformar isso numa ampliação de repertório. Então, a gestão educacional na Irlanda, de forma geral, a formação docente ela é concebida como um processo contínuo, né? Então, o professor, ele passa por um processo de desenvolvimento profissional que começa na formação inicial, na graduação, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Aí eu trouxe uns conceitos, né, de school placement, que seria o acompanhamento, os estágios que os professores fazem. Eu vou detalhar depois o Droiched e o COSAN, que são algumas estruturas que eles têm de políticas públicas para acompanhar a formação docente desde a graduação. Também tem uma integração entre formação inicial e desenvolvimento ao longo da carreira do professor. A centralidade do feedback formativo e da mentoria, isso são conceitos, elementos muito presentes lá na gestão educacional, que é a mentoria e o feedback, e a construção de uma cultura institucional colaborativa, tá? Então, esses elementos das gerais aqui da gestão educacional na Irlanda podem colaborar muito, trazer muitas contribuições para nosso contexto, para o contexto brasileiro. Então, eu destaquei três conceitos que eu vou agora falar um pouco mais detalhadamente, que eu considero mais relevantes e de uma possível contribuição para o nosso contexto, tá? A liderança distribuída, que é Distributed Leadership, é uma categoria de liderança que ela é entendida como prática coletiva e interdependente. É um tipo de liderança que é muito hoje veiculado na Irlanda, nas políticas públicas de formação, e ela não é restrita, ela prega que a liderança, esse tipo de liderança distribuída, ela prega que a liderança ela não deve ficar restrita aos cargos formais de gestão. Por exemplo, diretor, vice-diretor, orientador pedagógico. Inclusive, eu pessoalmente fiz um link inclusive, com o conceito de gestão democrática, né? Então, essa liderança distribuída, ela delega funções para outros membros da equipe, não necessariamente os gestores formais.
Então, essa liderança, ela emerge das interações entre os sujeitos, tarefas e contextos. As pessoas que têm expertise para determinadas atividades, ações, a elas são delegadas responsabilidades para que essa gestão da escola, a responsabilidade pelas ações pedagógicas, por todas as atividades escolares, as responsabilidades sobre as tomadas de decisões, elas são compartilhadas entre os atores. Então, isso também traz a benesse, né, de haver um compartilhamento das responsabilidades e decisões pedagógicas. Porque quando o gestor também ele centraliza nele todas as decisões, e a liderança de todos os aspectos da escola, ele também acaba abraçando as responsabilidades, né, sobre as as consequências, os desdobramentos, os encaminhamentos a partir dessas decisões. E isso acho que tem tudo a ver com a gestão democrática, no sentido de que a gestão democrática também ela não está dada, nem a liderança distribuída não está dada. A gente tem que construir essa cultura de colaboração, de participação, de responsabilidade compartilhada, né? Então, eu achei muito interessante, apesar de não ser uma novidade se a gente pensar no conceito de, esqueci agora, o conceito de gestão democrática, perdão. Que é mais ou menos uma ideia parecida, a gente pode encontrar similaridades, porém traz uma outra perspectiva, né? É descrito de uma outra forma, não usa a palavra democrático, mas de fato é uma forma de democratizar as decisões e democratizar as ações que são desenvolvidas na escola, decisões pelas ações, né? Carol, isso que você está falando, assim, acho que, de certa forma, além de ser democrático, acho que tira um pouco a sobrecarga, né, do líder formal. É nesse Sim, sentido, né? sim. Sim, no sentido de saber delegar funções, delegar responsabilidades, delegar decisões, né? E com isso as pessoas também, uma coisa que se constrói na coletividade é esse senso de responsabilidade mútua. Todo mundo tem responsabilidade, né? Pelos resultados, não é só o gestor, né? E isso fica mais evidente quando a pessoa ela tem uma responsabilidade ali, ela tem um papel de liderança também em algum aspecto da escola, né? Isso é importante, que muitas vezes o pessoal enxerga a liderança só como a equipe diretiva, né? E todos nós Sim, exercemos uma liderança. Importante isso que você está trazendo. sim. Inclusive o professor ele é um líder na sala de aula, né? Ele é um líder da sua sala, né? Mas eu não vou estreitar sobre isso, porque senão nós não teremos tempo. Mas então a liderança distribuída na prática escolar, ela favorece o exercício da gestão democrática, à medida que distribui responsabilidades e distribui a possibilidade de participar das decisões, né, coletivas. E a eleição, e como que a gente pode colocar em prática isso? Então, uma das ideias que aí eu pontuei aqui seria a eleição de representantes para interlocução nas decisões cotidianas. Então, por exemplo, um representante de professores, dependendo do qual é o nível escolar da escola, qual é o grau, né? Tipo, eu trabalho na educação infantil, então eleição de representantes para interlocução nas decisões cotidianas, nem sempre a gente tem tempos institucionais remunerados para fazer reuniões com a escola inteira sempre. Então, como que a gente consegue a gente consegue a participação por representação. Então, a eleição de representantes, um representante dos professores da manhã, um representante dos professores da tarde. No caso da educação infantil, tem monitor, agente de educação infantil, um representante dos agentes da manhã, um representante dos agentes da tarde, um representante da equipe da limpeza, um representante da equipe da cozinha, e aí fica mais fácil a gente fazer reuniões e essas pessoas ficam responsáveis por trazer as ideias dos seus pares. Então, essa é uma forma de distribuir a liderança, né? Essas pessoas, esses representantes serão líderes do seu grupo ali, né? Outra ideia.
Colocar professores como mediadores de processos formativos. Muita gente traz convidados de fora, a gente, o próprio coordenador pedagógico, no caso, ele fica à frente de todos os processos formativos da escola. Então, trazer os professores para compartilhar seus saberes. Nas reuniões coletivas, sempre pensando, né? Cada rede de ensino pública tem ali a sua organização, né? Pode mudar um pouquinho, mas sempre tenha uns tempos pedagógicos de reunião de professores, por exemplo, utilizar nesses tempos pedagógicos, colocar o professor como à frente da formação em algumas oportunidades, para ele poder, os professores, além de valorizar os saberes, né, e os conhecimentos dos professores, eles estão ali sendo líderes naquele momento, trazendo as suas expertises, trazendo as suas boas práticas para compartilhar. Outra coisa que favorece a liderança, distribuída é sistematizar e publicizar as decisões tomadas por esses grupos de liderança, por essas pessoas que estão nesses cargos. Tudo que, como são muitas pessoas, na maioria, muitas escolas, principalmente as de ensino fundamental, tem escolas assim, gigantescas, fica muito complicado, todo mundo fica sabendo de tudo que está acontecendo, então é importante que haja sempre atas de reuniões onde as decisões são tomadas e isso que seja publicizado para toda a equipe, né? E aí a gente pode utilizar as novas tecnologias que nos ajudam muito, tipo grupo de WhatsApp é, é, administrativo, né? E naquele grupo todos estão inseridos somente para informações oficiais da escola. E por último, outra ideia é criar comissões temporárias com objetivos definidos. Por exemplo, vamos fazer na escola uma festa da família. É muito comum na educação infantil. Aí, as escolas de fundamental, ensino médio também tem suas festas e reuniões de pais. Enfim, vamos pensar uma comissão temporária para organizar a próxima festa da escola. Então, vai ter também representantes de dos pares, né, de cada setor da escola, para irem lá e trazerem as contribuições dos seus pares e essa comissão representa toda a escola. Essas pessoas também, que seriam os representantes participando da comissão para decidir a festa, ele está sendo um líder ali, né? E com isso também envolve toda a escola nas tomadas de decisões, tá? Essas são algumas ideias de como poderiam ser aplicada a liderança distribuída na prática escolar, né? Aí, um outro elemento é a mentoria docente, que na perspectiva da Irlanda, que eu vou falar um pouco, que é, para mim, dos pontos que me chamaram mais atenção, assim, positivamente, e que eu vou explicar por que agora. Então, a mentoria docente na concepção, inspirada nas práticas de gestão da Irlanda, é um processo estruturado de acompanhamento profissional. Então, eles têm uma cultura lá de acompanhamento profissional por meio da mentoria, que é muito estruturado e conta com políticas públicas também para colocar isso em prática. E essa mentoria, ela é voltada ao apoio, orientação e ao desenvolvimento da prática docente. Ela não é uma prática de fiscalização. A ideia não é essa. A ideia é que seja uma prática de mentoria construtiva, né? Então, as devolutivas que são praticadas é sempre no sentido de ser devolutivo e construtivo e de mobilizar reflexões do professor sobre a própria prática, né? Essa mentoria docente, ela também ela incentiva e ela propõe uma prática de liderança pedagógica compartilhada, porque eles propõem que professores mais experientes em determinados contextos, né, em determinadas fases do desenvolvimento profissional do professor, que professores mais experientes, eles podem ser mentores dos professores iniciantes, né? Então, eles também têm comunidades de prática, de trocas de experiências entre professores. Então, essa mentoria docente, essa concepção de mentoria docente é muito forte lá na Irlanda. E eu achei interessante porque é uma cultura dos professores serem receptivos a uma mentoria, uma orientação, que aqui no Brasil nem sempre ocorre, né?
Aí a mentoria, ela começa lá na Irlanda desde a formação inicial, que seria o estágio supervisionado no Brasil, chama School Placement. Só que é uma política nacional de estágios supervisionados. Eles têm toda uma regulamentação para que que esse school placement aconteça, né? Então, essa Política Nacional de Estágios Supervisionados, ela é muito estruturada. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê que muitas pessoas todo mundo tem que fazer um estágio supervisionado. Se você conversa com outros profissionais de qualquer área, que vem de qualquer universidade, varia muito a forma que isso é feito, né? Você tem que entregar relatório, se não tem, se o professor passa um plano de aula para ser. Sabe, a forma como é feito lá é muito estruturada, tem uma política pública nacional mesmo. Então, o professor em formação, ele tem um acompanhamento desde o início da graduação, desde o primeiro ano de graduação, ele já começa o estágio e já começa esse processo de mentoria. E aí, tem a atuação de múltiplos mentores. Então, tem mentores que são da própria escola, o professor ali que o estudante, né, no caso por exemplo, de pedagogia, ele vai e ele dá a sua aula e ele pode receber feedback do professor da sala. Pode vir o professor da universidade dar o feedback. Também tem um professor designado da universidade que vai dar um feedback mais estruturado. E esse feedback ele é sistemático e detalhado sobre a prática pedagógica, né? Então, essa mentoria, desde a formação inicial, ela constrói uma abertura do profissional ao feedback. Então, é uma coisa que eles já estão acostumados, que eles veem como uma coisa positiva e que é desenvolvida desde o do primeiro ano da graduação. Todos os anos vai passando em vários níveis de, de school placement, eles passam por todos os níveis educacionais, fazendo esse estágio, né? Aí uma coisa, e essa parte aqui eu achei também muito interessante para a gente pensar aqui nas práticas no Brasil, que é a mentoria no início da carreira. Então, depois que o professor se forma, ele não chega e começa a dar aula e não precisa mais ser acompanhado. O acompanhamento continua. E eles têm um programa nacional de indução profissional, de inserimento do profissional no mercado, que chama Droidstedt. E é obrigatório. Gente, a pronúncia que eu falei provavelmente está errada, tá? Porque eu não lembro como pronuncia. Droidstedt, não é assim, mas, enfim. Essa palavra é em irlandês, é muito difícil pronunciar. Então, esse professor que ele acabou de se formar, ele vai continuar sendo acompanhado e o acompanhamento continua sendo estruturado de professores, é um acompanhamento estruturado também de professores iniciantes até eles poderem tirar mesmo a licença para ser um professor mesmo. Então, eles têm que passar por esse processo de indução profissional. Esse processo ele integra mentoria, prática escolar, desenvolvimento profissional, né? E esse documento que vocês estão vendo aí na tela azul é um, um documento que orienta, um dos documentos que orienta como que essa mentoria do início da carreira tem que ser feita, né, com várias instruções, que pontos tem que ser avaliados, o que que se busca com essa avaliação e tudo mais. Então, o professor, quando ele está no início da carreira, ele dá as suas aulas e tem mentores que vão eventualmente estar avaliando as práticas dele e dando uma devolutiva do que ele precisa melhorar ou não e tudo mais, sempre baseado em devolutivas construtivas. Aí, por último, temos o desenvolvimento profissional contínuo, que é outra política pública chamada COSAN, que é uma diretriz nacional de aprendizagem profissional docente. E é um documento que basicamente ele orienta o desenvolvimento profissional ao longo da carreira. O que que é desejável para a formação continuada desse professor ao longo da carreira. Então, nesse procedimento, dessa diretriz, eles reconhecem como aprendizagem, eles aí reconhecem as aprendizagens formais, informais e colaborativas, né? Inclusive tem
o conceito de professional conversations, que são as conversas profissionais entre professores, que acontecem em diversos contextos, que contribuem para a formação profissional. Também valoriza a mentoria como estratégia central, né? E fundamenta-se no conceito de aprendizagem ao longo da vida, que é lifelong learning, né? Que nós temos também essa ideia aqui no Brasil, mas lá eles têm essa diretriz nacional que ela orienta como que tem que ser mesmo, por onde o professor tem que caminhar para ele ter um desenvolvimento profissional bom, né? De qualidade, né? Eu acho, então, essas três fases, né, do desenvolvimento profissional do professor que são ligados à, à mentoria são muito interessantes, são elementos muito interessantes que a gente traz da Irlanda. E aí, a possibilidade de mentoria docente na gestão pública. Essa parte que é mais cara para mim, que eu sou orientadora pedagógica na rede de Campinas, o que comumente chamado de coordenador pedagógico, mas eu coordeno essa parte pedagógica, e essa relação com o professor é muito importante, é fundamental no meu trabalho. Então, eu trago aqui algumas possibilidades. Primeira coisa é o planejamento coletivo como referência para mentoria. Quando a gente vai dar mentoria para o professor, quais são os nossos critérios para essas devolutivas que a gente vai fazer? Então, um dos critérios é o planejamento coletivo. O planejamento coletivo, ele possibilita que o professor, ele participe, então não é uma coisa imposta, é uma coisa acordada, e depois você planejou nesse planejamento coletivo aqui, você colocou que teria, por exemplo, leituras diárias com as crianças. Não foi feito, mas está aqui no seu planejamento coletivo. Então, são questões que você traz do planejamento feito coletivamente, para depois você usar aquilo como referência para sua mentoria. Você não pode, exigir coisas que não estão determinadas no planejamento da escola, do professor, né? Mas o planejamento coletivo, o interessante do planejamento coletivo entre os professores que eles planejam é que eles depois, vão responder, vão atuar a partir do planejamento feito por eles, né? Outra coisa importante é o feedback estruturado a partir de registros pedagógicos. Exemplo, professor, os professores fazem as avaliações das crianças. No contexto que eu trabalho, são avaliações, são relatórios individuais das crianças, são por meio de textos, pequenas narrativas, e aí o professor é importante, o coordenador pedagógico, os gestores da escola organizem uma forma de dar feedbacks para os registros que os professores entregam, apresentam. Porque isso cria uma cultura da importância para os registros, né? Eles se tornam significativos e promovem uma reflexão sobre o próprio trabalho. Porque se a pessoa não recebe um feedback, fica parecendo que é um trabalho meramente burocrático, sem importância. Ninguém vai ler, eu estou fazendo isso aqui só por fazer. Então é importante, que haja esse feedback dos gestores sobre os registros dos professores. Pede para entregar o planejamento semanal, mas não dá uma devolutiva, né? Outra possibilidade de mentoria é trocas de experiências entre pares, mediadas pela gestão. Então, os professores trocarem experiências sobre suas dificuldades, promover discussões focadas nos desafios da prática. Então, o gestor pode trazer ali alguns desafios, algumas, algumas situações que na escola são vivenciadas e que trazem, conflitos, dificuldades, e trazer isso para os professores para ter trocas de experiências do que fazer a respeito, né? Então, isso também promove a reflexão coletiva. Não é só responsabilidade do gestor resolver aquelas questões problemáticas. Todo mundo participa de pensar como essas questões podem ser resolvidas. E, por último, a construção de uma cultura de feedback e aprendizagem na escola, que é promovendo todas, porque assim, isso não está dado também. É uma coisa que do contexto da escola, não tem essa abertura, né? Então, é uma coisa que tem que ser construída aos poucos pela gestão, através de pequenas práticas. Isso é construído aos poucos, né? Não é difícil, não é fácil, é muito complicado, mas precisa começar, né? Então, precisa, através de pequenas ações, envolvendo a equipe, para que vá havendo essa abertura, que os professores, se sintam seguros, né? Para compartilhar suas dificuldades e também para receber os feedbacks, né?
Então, tudo é uma construção mesmo. E agora eu vou passar para o último item. Vou ter que acelerar. Ah, aqui eu trouxe algumas imagens ilustrativas do planejamento coletivo como referência. Então, o planejamento aqui. Tá, planejamento coletivo elaborado pela equipe de professores dos agrupamentos 1 e 1/2, que é a classificação da minha rede. Então, ali, os professores colocam os princípios da educação infantil que eles acreditam, aí eles colocam alguns itens que todos os professores do agrupamento 1 e 1/2 vão colocar na prática deles, que foi uma coisa consensual entre eles, que eles elegeram como as mais importantes que precisam minimamente acontecer. Então, as saídas pedagógicas, que são os passeios, como que eles vão ser? Como vai ser a escolha do lugar? Aí, tem um projeto que chama Identidade, como que vai ser desenvolvido? O letramento, como que vão ser as práticas de letramento? Então, aqui eu apaguei, gente, só para não ser identificado e tudo mais, mas é um exemplo. A partir desse planejamento coletivo, o gestor ele pode dar o feedback, mas aqui vocês colocaram que as práticas de letramento ia ter leitura diária para as crianças e não está tendo. Então, como que a gente pode colocar isso em prática, né? Aí o feedback estruturado a partir de registros pedagógicos, eu coloquei um feedback que eu dei para a professora sobre os relatórios individuais das crianças, né? Então eu pontuo vários aspectos dos relatórios dela. E aqui trocas de experiências intermediadas pela gestão, aqui a apresentação da professora do agrupamento 2, algumas práticas que ela realiza com as crianças, ela estava, boas práticas, que ela considerava boas práticas, estava compartilhando com as colegas. Então, a gente fez algumas reuniões, durante o ano, combinadas, que as pessoas apresentavam boas práticas para os colegas e tinha um debate e tudo mais. Aí, por último, a cultura organizacional, eu vou dar uma acelerada, né? A cultura organizacional também é um outro conceito, aprendido nesse curso. E a cultura organizacional, ela é um conjunto de valores, crenças, atitudes e práticas compartilhadas dentro de uma organização. No caso, a escola é uma organização. E esses valores, crenças, eles são construídos historicamente pela comunidade escolar. O que que acontece? Quando chegam novos membros, essa cultura escolar, no caso, é a cultura da organização escolar, ela é transmitida aos novos membros como formas legítimas de agir, né? Só que o que acontece? A cultura organizacional, ela pode ou não contribuir para a construção de um trabalho coletivo, ela pode ou não contribuir para um ambiente é, saudável, assim, de saúde mental, falando de saúde mental, um ambiente saudável, depende como é essa cultura. Então, a cultura organizacional, é um elemento central para os gestores, para que eles compreendam por que que acontecem algumas resistências e possibilidades, e por que que não acontecem algumas mudanças, não é conseguir, por que que tem dificuldade de implementar algumas mudanças? Muitas vezes é porque a cultura organizacional da escola pode ser um impedimento. Então, é importante para os gestores compreenderem, né, a cultura da escola. E a cultura organizacional está estritamente ligada ao conceito de mudança. No caso aqui, o conceito de mudança de Shen, ela é um processo cultural e psicológico profundo, né? Porque quando a gente tem uma cultura organizacional, uma cultura enraizada, consolidada, para você conseguir aceitar um processo de mudança, você tem que se desapegar, você tem que desaprender esses pressupostos consolidados, né? Na educação, isso acontece também. Então, tem uma exigência de disposição emocional e de transformação coletiva para que isso aconteça. Então, a mudança, ela é uma reinterpretação de sentidos, práticas e identidades institucionais. Então, fica bastante evidente que é importantíssimo que os gestores compreendam qual é a cultura organizacional da escola para saber quais são os pressupostos consolidados que precisam ser desconstruídos, né? E aí, tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui deve estar pensando em vários culturas escolares, né? Que muitas vezes elas travam um pouco os processos da escola, de implementação de novas.
novos currículos, de novos programas do governo. Então, às vezes, os gestores têm dificuldade de implementar, porque tem essa rigidez que vem dessa dificuldade de mudança, de aceitar a mudança por conta da cultura organizacional da escola, né? Então, achei muito interessante, que depois que a gente estuda um pouco, parece óbvio, mas é bom a gente refletir, né? Como que a gente pode atuar em relação a isso? Então, a cultura organizacional, como que a gente pode utilizar esse conhecimento na gestão escolar pública? Primeiro, fazer um diagnóstico da cultura escolar existente. Existem, eu não vou entrar em detalhes, a Solimária tem propriedade para falar disso. Quando a gente tem várias dinâmicas, várias possibilidades para você diagnosticar a cultura escolar aqui nessa escola. Quais são os princípios que todos nós defendemos aqui? É, que nós acreditamos que é importante para a educação? Que nós acreditamos que é importante para as crianças? Qual que é o nosso compromisso social? Então, existem várias formas de diagnosticar isso no diálogo com os educadores, com a comunidade escolar. E a partir desse diagnóstico, tentar compreender da onde vêm as resistências às mudanças, né? E como que a gente pode mudar isso? E a promoção de uma cultura colaborativa é fundamental, é uma construção coletiva que, não sei se vocês perceberam que tudo que eu falei até agora está tudo interligado, né? Inclusive a liderança distribuída, tudo está ligado a essa promoção de uma cultura colaborativa na escola, né? Então, são um conjunto de fatores e de ideias que contribuem para essa construção. Bom, as minhas considerações finais, então, é que a experiência irlandesa, ela oferece referenciais relevantes para a formação de gestores do Brasil, referenciais, né? Porque a gente tem que levar em conta os diferentes contextos, obviamente. Aí os conceitos que eu selecionei como para essa apresentação são de liderança distribuída, mentoria docente e cultura organizacional, porque eles são conceitos interdependentes e, em conjunto, eles podem trazer contribuições, né, para a nossa ação gestora. A aplicação no Brasil, ela exige uma adaptação crítica às realidades locais. Obviamente que não, é impossível que todas as escolas consigam realizar as mesmas coisas do mesmo jeito, então é muito dependente do contexto local, das possibilidades locais, mas a gente pode ressignificar isso para as nossas realidades, né? E eu acho que esses referenciais podem contribuir muito para qualificar as discussões sobre a gestão escolar pública no Brasil, né? Pode trazer novas visões, novas práticas e novas formas de se exercer as funções gestoras, né? A liderança. E essas aqui foram minhas referências bibliográficas. E eu agradeço muito a oportunidade. Espero que tenha trazido contribuições, informações relevantes. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada, viu, pela oportunidade, Sol. Muito obrigada. Se você quiser parar de compartilhar, fique muito à vontade na sua tela, pessoal. Eu tenho muito a agradecer, Carol, porque assim, o que ela trouxe aqui, eu acho que ela fez um trabalho hercúleo de sintetizar tantas frentes em tão pouco tempo, mas para que a gente pudesse ter esse panorama mesmo, né, das contribuições, da experiência da do que ela vivenciou, do que nós vivenciamos, mas trazendo a visão que a Carol vivenciou na Irlanda. Ela falou sobre formação inicial de professores, ela falou sobre a prática docente, ela falou sobre cultura, falou tanta coisa aqui que realmente cabe assistir esse vídeo mais uma vez, com muita calma, né? Olhar para cada aspecto, porque tem aspectos variados aí que o gestor, às vezes a gente, como gestor escolar, nunca foi assim apresentado, né, Carol? Pelo menos assim, eu falo pela minha experiência. Muitas vezes a gente cai de paraquedas na gestão e muitas vezes não teve Sim. uma formação e não teve um comparativo. Então, trazer, como você falou, referenciar, essa é uma palavra muito importante, é uma referência, só para a gente Uhum. saber o que que existe, o que o colega lá do outro lado do continente está fazendo e de que maneira dialoga. Eu acho que você trouxe isso para a gente muito bem e eu quero só te agradecer. E lembrando, pessoal, né, a gente está sempre pedindo a gentileza dos nossos convidados que quando esse vídeo for ao ar, ele está sendo gravado, quando ele, né, estiver no ar,
naquela semana que ele estiver no ar, os convidados vão ser informados e, se puderem comentar, compartilhar, perguntar, os convidados, a gente está convidando os convidados novamente a ter esse diálogo. E também vocês têm aqui na descrição do vídeo o contato da Carol, através do qual vocês vão poder trocar figurinhas, porque a gente não tem a pretensão, gente, de em um vídeo a gente esgotar tudo e achar que deu conta de resolver, de falar tudo. Vão surgir dúvidas, vão ter ideias, questionamentos, curiosidades, e a gente está aqui para isso, né, Carol? Quer dizer, já estou colocando a Carol Sim, na com berlinda certeza. aqui. Vem trabalhar, a gente já quer que trabalhe mais. Mas assim, quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo, que fez as suas anotações, que tem talvez as suas dúvidas e que despertou curiosidade a pesquisar, né? Tem tanta coisa na internet. E principalmente agradecer a Carol por ser tão ocupada, mas conseguiu abrir um espaço aqui na agenda para estar com a gente. Então, Carol, muito obrigada mesmo. E pessoal, beijo para vocês e até o próximo vídeo.